Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Olá, muito boa noite. Eu quero dizer que é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Agradecer primeiro ao Senhor por nos dar a oportunidade de poder ministrar, poder falar um pouquinho da palavra dEle. Agradecer aos nossos pastores, a alegria de ter hoje um encontro com o nosso pastor Manuel, que estava de férias, já está de volta, já está na ativa. E nós louvamos ao Senhor pelas oportunidades que Ele tem nos proporcionado. E é uma alegria também de ter você, do outro lado da tela, aqui conosco, para ouvir aquilo que Deus tem preparado e reservado para cada um de nós nesta quinta-feira, dia 21 de janeiro. Amados, eu trouxe uma pequena palavra, uma pequena porção da palavra do Senhor, que primeiro ela fez sentido na minha vida, para que eu pudesse trazer para vocês, o Senhor falou comigo e desta forma eu quero compartilhar com vocês. Eu espero que essa mesma palavra faça sentido para você também, como fez para mim. E eu te convido a você, nesse momento, abrir sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero compartilhar com você essa noite a respeito de oportunidades, o Deus da oportunidade, ou o Deus das oportunidades. Então fecha teus olhos e vamos orar, colocar esse momento na presença do Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade. Sou grato ao Senhor porque aqui eu estou segundo a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, a Tua palavra ao ser lida, a Tua palavra ao ser ministrada, ela possa encontrar nos nossos corações as nossas necessidades. E que nós possamos, ó Deus, ao final dessa ministração, ao final desse breve tempo que nós estaremos aqui falando do amor, falando do Teu agir nas nossas vidas, nós possamos compreender e não perder estas oportunidades que o Senhor tem nos dado. E não é apenas uma, são oportunidades. E que nós possamos, ó Pai, compreender isso de uma forma muito clara. Senhor, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, receber a Tua palavra, fazer uso da Tua palavra, praticar a Tua palavra. Essa é a minha oração, esta, Pai, é a minha vontade, que essa palavra, ao ser entregue, ao ser falada, ela possa encontrar eco nos nossos corações e que isso possa transformar nossas vidas de uma forma poderosa, como o Senhor tem feito conosco. Amém e amém. Meus amados, há 30 dias atrás, aproximadamente, logo já finalzinho do mês de dezembro, na nossa igreja, como em muitas igrejas, fizeram as suas campanhas já de projetando 2022, coloque os teus planos na presença do Senhor, e nós também fizemos isso daqui. E muitos daqueles que estavam aqui presentes já escreveram seus projetos, seus planos, e, claro, nós entregamos isto, nós colocamos os nossos sonhos e vontades na presença do Senhor. Agora, 30 dias já se passaram. O que nós fizemos do início dos nossos planejamentos até hoje? Alguma coisa será que tem nos impedido? Será que alguns desafios chegaram às nossas vidas que têm nos impedido de alcançar os nossos objetivos? A palavra que eu trouxe hoje, em especial, embora o tema da minha proposta é o Deus das oportunidades, o Deus que proporciona a nós oportunidades. Embora nós saibamos disso, isso não significa que isso vai dar o resultado que nós buscamos. E o Senhor colocou no meu coração esse texto, 1 Samuel capítulo 17, e eu quero ler com os amados irmãos
essa pequena, né, passagem, esse momento de uma pré-batalha, de um pré-desafio que gerou algumas situações no qual eu quero discorrer nesse tempo com vocês. Então, se você tiver a oportunidade, leia comigo. Se você estiver dentro do carro ouvindo essa ministração, preste atenção e, na oportunidade, chegue na sua casa, leia o texto, leia o contexto, para você compreender melhor aquilo que eu estou trazendo aqui para vocês nesse momento. E assim diz a palavra do Senhor: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte na banda da Além, e os israelitas no outro lado, no monte da banda da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Versículo 11: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Repetindo: ouviram Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram-se muito. Amado, esse momento, esse acontecimento, nesse momento aqui, era antes da guerra, antes do Davi se levantar e afrontar o gigante Golias e assim matá-lo, vencer a batalha. O que eu quero trazer hoje, a minha proposta para que nós possamos refletir hoje, é antes dessa batalha. Nós sabemos, e acredito que todos também possam conhecer, que essa vitória foi de Israel. Davi ganhou essa batalha, Davi matou o gigante. Embora a palavra do gigante falou: se eu morrer, nós vamos te servir, isso não aconteceu. O povo de Israel, os filisteus fugiram da presença do povo, do exército de Israel. O que me chama a atenção, e eu espero que ela faça sentido para você, são essas palavras finais. Depois que Saul ouviu todo aquele discurso daquele homem, daquele gigante, de toda aquela indumentária que ele estava se vestindo, Saul teve medo. O texto diz que ele teve muito medo. Não só Saul, como o exército de Saul também teve muito medo. E qual que é a minha proposta hoje? É talvez entender o que fez Saul ter tanto medo. O que fez Saul temer tanto o gigante? E eu citei aqui eu elenquei aqui alguns pontos que serão interessantes, importantes para que a gente possa compreender esse medo. Primeiro, dizer o seguinte: a presença do inimigo. Primeiro ponto, a presença do inimigo.
A presença do inimigo, embora ela é provocadora, né? No meio daquela situação, no meio daquele desafio, na presença de um exército ali, de frente ao exército do povo de Israel, ou seja, do lado de lá, o exército dos filisteus, do lado de cá, o exército de Israel. É comum que tenham medo diante de um confronto, de uma batalha, quem vai sobreviver, quem vai morrer primeiro, quem vai vencer. Então, isso é natural. Só que, de repente, no meio desse exército, levanta algo mais assustador, levanta algo mais provocador. E isso provocou do lado do povo de Israel um medo maior. Natural isso, tudo isso é natural. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que provocou o medo em Saul e no povo de Israel não é a presença do inimigo. Até porque, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 15, nós vamos ver que esse exército, o mesmo exército, venceu, né, o exército dos amalequitas. Isso foi superado. Ou seja, a presença do inimigo não significa aquilo que provoca medo. Gera medo, mas não é aquilo que provoca o medo, o muito medo que eu estou agora aqui ressaltando nesse texto. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que a presença do inimigo não é suficiente para nos desanimar. E nós estamos dentro do tema do Deus da oportunidade, e vocês vão entender isso muito bem lá no final. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que no nosso dia a dia, na nossa caminhada da nossa vida, é comum de ouvirmos, fala assim, mas o inimigo se levantou na minha vida, mas o inimigo, ele está provocando, o inimigo está feroz. Talvez você já tenha vivido esse momento, né? Onde a dificuldade vem, onde um gigante de um problema se levanta. Eu já vivi isso demais. E muitas vezes nós colocamos isso como, né, é o inimigo. E o inimigo, ele torna-se tão poderoso, tão grande, tão feroz, tão violento, que nós nos esquecemos que conforme a palavra de Deus diz, lá em 1 João, que aquele que habita em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Nós esquecemos das promessas do Senhor, nós esquecemos da presença do Senhor, que habita, né? Hoje habita em nós sabemos disto, mas o inimigo, ele faz tanto barulho, ele ruge, né, como um leão, como o próprio apóstolo João fala, que nós esquecemos da presença de Deus e damos muito mais ênfase na presença do inimigo nas nossas vidas. Eu sei que o inimigo, ele vai fazer uma grande diferença, mas, né, quem sabe hoje, ao final dessa ministração, você possa entender que ele pode fazer menos barulho do que ele faz. Ele possa ter menos influência na minha vida, na sua vida, como ele faz, porque ele tem esse poder, ele faz isso. E muitas pessoas, por não conhecer o Senhor na sua plenitude, se entregam ao primeiro desafio, que é a presença do inimigo. Um outro ponto que eu quero destacar. Primeiro, dizer que lá no capítulo 15, se você puder acompanhar comigo, capítulo 15, no versículo 34, eu consigo perceber um outro ponto que é extremamente importante, que é um provocador de medo nas pessoas. E esse medo faz com que a gente perca oportunidades. Versículo 34 do capítulo 15 diz assim: Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. Paro por aqui. A presença do inimigo, ela não é suficiente. Porém, a coisa vai complicar um pouquinho mais quando o homem de Deus se ausenta da vida do rei Saul. Ou seja, pior do que a presença do inimigo é a ausência de um homem de Deus. Eu não sei se você consegue me entender.
Eu não sei se você consegue perceber a gravidade dessa situação. Quando nós perdemos a cobertura espiritual, quando nós abrimos mão da cobertura espiritual, quando nós abrimos mão, no caso aqui citado, do profeta enviado por Deus para estar com aquele rei, daquele homem que foi levantado por Deus, né, através do profeta Samuel, que foi ungido, foi separado, que foi instruído. Aí de repente esse homem sai de cena. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu à sua casa e nunca mais os dois se viram, exceto na morte do rei Saul. Vocês conseguem compreender a gravidade dessa situação? Talvez você esteja já habituado a ouvir no dia a dia que, para que pastor? Para que igreja? Para que a você que tem essa vontade de estar na igreja todos os dias, para alguns, lógico, né? Estou falando de todos. Para que missa? Para que culto? Para que Bíblia? Para que Deus? Aliás, para muitos Deus não existe. Então, que sentido tem? Se Deus não existe, que sentido tem esse local? Para que sentido tem esse momento aqui, né, de uma forma online? Qual o sentido? Ou seja, quando eu abro mão do homem de Deus, no caso aqui é o contrário, quando o homem de Deus, né, se afastou de Saul, a sua proteção, a sua guarda, né, aquele guarda-chuva que nos protege de situações que nós nem sabemos, muitas vezes nós nem percebemos. Isso começa a fazer um pouco mais de sentido nas nossas perdas, nos nossos medos. Por que o pavor, né, vai crescer, é tão crescente em algumas situações na vida de tantas pessoas? Por que o medo, quando chega, vai assim, tomando conta, ao ponto das pessoas perderem as suas batalhas, perderem as suas oportunidades? A ausência de uma cobertura espiritual pode fazer muita diferença. Não só a presença do inimigo, agora num grau um pouquinho maior, a ausência de um homem de Deus. Você acha que o fundo do poço, isso dizem, né? Que o fundo do poço ainda tem um alçapão, e em algumas situações isso é verdade. Você acha que somente a presença de Deus pode trazer preocupações e perdas? Você acha que a presença do inimigo, agora, né, junto com a ausência do homem de Deus, pode ser um problema? Isso pode agravar? Claro que pode agravar. Acompanha comigo no capítulo 16, versículo 1, que é a continuação. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Pior do que a presença do inimigo, pior do que a ausência do homem de Deus, é a rejeição do próprio Deus. Você consegue compreender a gravidade? Você consegue compreender a evolução de uma situação? Você consegue compreender que um motivo que era para ser pequeno torna-se grande, depois agrega que o outro torna-se maior? Aí quando nós nos percebemos que Deus rejeitou Saul, e não são poucas as vezes que nós estamos vivendo, ouvindo uma parte da verdade da nossa palavra, do nosso Senhor. Muitas pessoas falam assim: mas Deus é amor, e é verdade. Mas Deus, Ele perdoa, e é verdade. Só que existe uma outra face, né? Existe uma outra parte desta verdade. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor porque Ele é amor. A sua natureza é amor. Mas Ele também é justiça. E na situação que nós estamos aqui presenciando, Deus está se manifestando como Deus justo.
no final todos serão salvos. Alguns falam assim, mas isso é uma parte da verdade na cabeça dessas pessoas que não conhecem a continuação dessa verdade. Deus é amor, porém Deus também é justiça. Por que eu estou dizendo que essa questão ela está aqui se fechando na justiça de Deus? Para que esses 3 pontos levantados na vida de Saul façam sentido, por que ele temeu tanto, né, a presença de um inimigo maior na frente de todo aquele exército? A presença do inimigo, a ausência do homem de Deus e a rejeição do próprio Deus. Saul sabia do que estava acontecendo. Saul, ele já tinha passado, se você ler o contexto, né, se você ler o contexto dessa história, lá do capítulo 15 para o 17, você vai entender. Havia uma ordem dada para Saul para que ele matasse todos, né, assim, eliminasse todos e tudo. Todos e tudo. Isto nós vamos ver lá no capítulo 15, versículo 3, onde o Senhor diz: vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhes poupe. Matarás homem, mulher, e assim continua o texto. Lá no versículo 9 do mesmo capítulo 15, Saul e o povo pouparam. Eu vou ler um pouquinho antes. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Olha que interessante aqui. Versículo 8. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Porém o versículo 9. E Saul e o povo pouparam a Agag. E o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. A grande razão, o grande medo, o provocador de medo na vida do rei Saul é exatamente, foi em desobediência a esta questão, a esta ordem dada por Deus. Deus falou assim, olha, vai, elimina tudo. E ele, na sua boa vontade, ele, como eu poderia dizer assim, uma obediência parcial. Aí ele, não, o melhor das ovelhas, o melhor do gado, o melhor nós separamos para ofertá-lo. Mas não é isso que Deus pediu. Então essa desobediência a uma ordem direta de Deus provocou o seu desastre. Quando nós observamos a palavra de Deus, mesmo que nós não a compreendamos, e nós, de uma forma parcial, obedecemos parte sim, parte não, a consequência vem. Os inimigos sempre vão estar presentes. Isso é normal, faz parte do nosso dia a dia. Mas quando nós não observamos a palavra de Deus como ela deve ser observada, nós sofremos com isto. E diante das batalhas, nós tememos e tememos muito. A batalha foi conquistada. O povo de Israel conquistou a batalha através de Davi. Mas a consequência para a vida de Saul foi muito séria. Três consequências que eu posso colocar para vocês aqui. Perdas materiais. No final, de tudo isto, Saul perdeu o reinado. Ou seja, Saul perdeu o reinado, a sua família perdeu o reinado, Saul foi morto em uma batalha, perdas espirituais. A ausência de Deus, perdas materiais. Agora, uma ausência espiritual, perda da presença de Deus. Deus se ausentou da vida de Saul, a partir daquele momento, a presença de Deus estava na vida de Davi, e Davi conquistou, e Saul perdeu. Perdas espirituais.
Entre esse momento dessa situação e até a morte de Saul, ele também teve grandes perdas emocionais. E as perdas emocionais é que faz um estrago na nossa vida. Saul viveu de uma forma assim totalmente anormal, né? Desde a ausência de Deus, do homem de Deus, e dessa batalha ele passou a perseguir Davi em várias e várias situações de forma desnecessária. Não precisava dele provocar tanto, ele não precisava de viver atormentado como ele viveu. Perdas, perdas e perdas. A presença do inimigo, ela não é tão maior nas nossas vidas, vai fazer um estrago tão grande quanto a ausência de um homem de Deus, quanto a ausência do próprio Deus. Eu não sei se você está compreendendo essa questão, mas muitas vezes nós nos perdemos porque a gente não dá atenção em questões espirituais. Nós estamos aqui tão ligados nas coisas materiais, nas soluções do dia a dia, que nós nos esquecemos do principal, da presença de Deus nas nossas vidas. Mesmo que seja através de um homem de Deus. A situação aconteceu, a consequência é automática e a minha proposta desde o início é dizer que Deus é um Deus que nos dá oportunidade. E é exatamente isso que eu quero fechar com você. Abra a sua Bíblia no capítulo 15. No capítulo 15, deixa aberto que vocês vão compreender bem o que eu estou falando. Desde o início da criação, lá no Éden, Deus perguntou para Adão: Adão, por que você está escondido? Adão, por que você está nu? Deus fez uma pergunta para Adão. Deus deu uma oportunidade para Adão. Ok, vamos um pouquinho mais à frente. Deus chega para Caim e fala assim: Caim, cadê teu irmão? Aí Caim, super educado, falou assim: e que eu tenho a ver com meu irmão? Por acaso eu sou tutor dele? Foi assim que ele respondeu ao nosso Senhor. Aqui, nesse texto, eu também vejo Deus dando a oportunidade para Saul. Acompanhe comigo. Capítulo 15, versículo 19. Versículo 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Ou seja, você não era ninguém naquela comunidade, você era o que você era naquela comunidade, você não era nada além disso. Deus não foi lá, não te separou, não te colocou como cabeça do reino de Israel, sobre o reino de Israel. Deus não te levantou, não foi o Senhor que te levantou. Samuel está aqui colocando um pano de fundo para que Saul refletisse quem ele era antes do Senhor e quem ele foi depois do Senhor. Verso 18: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Samuel preparou o entendimento de Saul, quem você era, quem você é, nesse momento quem você é rei. Deus te deu uma ordem, aí vem a grande pergunta. Essa pergunta ela é fundamental para a gente poder entender por que Deus é o Deus da oportunidade, por que muitas vezes nós perdemos batalhas nas nossas vidas, porque nós não entendemos Deus agindo nas nossas vidas. Mas Deus, por que o inimigo? Mas Deus, por que a ausência? Por que aquele pastor não me recebe? Por que o pastor não está comigo? Por que a igreja me rejeitou? Ou por que a igreja não me recebe? Qualquer coisa. Por quê? Mas sempre vai ter um porquê para eu responder. Um porquê para você responder. E Samuel vai perguntar para Saul. Versículo 19:
Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Eu vejo nessa pergunta de Samuel para Saul, eu consigo ver essa mesma pergunta do Senhor para Adão, do Senhor para Caim, Ele nos dando a oportunidade de sermos verdadeiros para com Ele. Adão, por que você está se escondendo? Por que você está nu? Ali era a oportunidade de falar assim: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu caí, Senhor, eu não dei ouvidos à tua palavra. Caim a mesma coisa, Saul a mesma coisa. Mas você sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu nesse processo? Versículo 20, a resposta de Saul para Samuel. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Percebe que Samuel deu a oportunidade para Davi, para Saul, falar assim, cara, talvez, né, na linguagem atual, mano, eu errei, desculpa aí, cara, dá para a gente resolver essa situação, eu deveria ter feito, mas não fui suficiente, corajoso o suficiente, eu não fui forte o suficiente, eu achei que o melhor daquele povo eu poderia fazer um sacrifício para Deus. Não, ele responde, disse Saul a Samuel, pelo contrário, ou seja, ele continuou no seu engano, na sua mentira, na sua forma de desobediência. Pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, mas não obedeceu. Eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e não é verdade. E trouxe Agag, tanto é que era para estar morto. O rei de Amaleque, os amalequitas os destruí totalmente, isso não aconteceu. O nosso Deus é o Deus da oportunidade. E agora, há poucas horas atrás, nós estávamos em um velório. E na palavra que o nosso pastor ministrou naquele momento, ele falou dessa questão da oportunidade. Aproveitem a oportunidade enquanto vida. Aproveite a oportunidade para fazer o que tem que ser feito em vida. Aproveite a oportunidade. O nosso Deus, Ele nos dá oportunidade. E Ele está te dando hoje a oportunidade de você ser verdadeiro com Ele. Reconheça aquilo que você deixou de fazer, ou fez pelas metades. Isso é um confronto para mim, isso é um confronto para nós. A grande oportunidade que hoje nós temos para continuar eternamente na presença do Senhor é a morte de Jesus Cristo. É a vinda do Senhor, né, para estar conosco, para se tornar um sacrifício vivo, morreu para a nossa salvação. Esta é a grande oportunidade. Não há sacrifício suficiente que nós possamos fazer que vai substituir essa oportunidade. Não há nada que possamos fazer, não há o melhor de nada, de lugar, de povo nenhum, de outras situações nenhuma que nós possamos guardar e fazer em sacrifício a Deus. Nada, nada, nada. Nada mais é suficiente além do sacrifício do nosso próprio Criador, né, que veio, se fez homem e morreu na cruz por nós. Esta é a grande oportunidade que nós estamos recebendo hoje nos nossos dias. Essa é a grande chance que nós temos hoje de aproveitar e ter a presença de Deus eternamente. Porque eu quero voltar um pouquinho. A presença do inimigo sempre teremos conosco. Isso não é o problema. Este não é o problema. O problema é a ausência do homem de Deus, a ausência de Deus, muitas vezes através de um homem de Deus. Nosso maior problema é não crermos, nem estarmos na presença do Senhor. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Há uma esperança para as nossas vidas.
como nós passamos agora há pouquinho tempo, em um momento de despedida, aonde ali se encontrava homens e mulheres de Deus. Só tem um detalhe: hoje nós fomos, daqui um dia alguns irão nos nossos. Todos nós passaremos por esse momento. E quais são as oportunidades que nós deixamos passar? A palavra de Deus está sendo ministrada, está sendo ministrada. A palavra de Deus nunca foi tão distribuída, de uma forma tão livre no nosso país como ela é. E mesmo assim, muitos têm deixado de lado. Estão abrindo mão da presença de Deus por acharem que o Deus é o Deus de amor. E é verdade, mas Ele tem a outra parte. É um Deus de justiça. Se no nosso tempo, Deus nos dá as oportunidades para termos um encontro com Ele, para entregarmos as nossas vidas para Ele, nós abrimos mão. Deus é justo, você não quis. Então, não há como, eu não vou fazer aquilo que você não quer. E eu quero te convidar, nesse momento aqui, você feche os seus olhos e reflita nessa palavra. Reflita nessas oportunidades que Deus nos dá. Eu iniciei com um momento de uma pré-batalha, onde os inimigos estavam ali a ponto de se afrontarem. Levanta-se algo maior, algo inesperado, grande, talvez, monstruoso, a forma de se vestir, de se portar com aquela lança. E aquilo assustou Saul, mas não assustou Davi. Davi, ele chega na frente desse inimigo, afrontando o inimigo. Por quê? Porque ele sabia com quem estava com ele. Ele sabia quem ele servia. Davi sabia com quem ele estava batalhando, qual que eram as suas ferramentas que ele estava batalhando. E ele chegou com uma funda, mas muito mais do que a funda, ele chegou com uma palavra. Quem é você para confrontar o exército do Deus Altíssimo? Quem é você para confrontar o nosso Senhor Jesus? Quem é você para dizer que Jesus não é nada? Quem é você que nós estamos vendo hoje no dia a dia, pessoas desfazendo do sacrifício de Jesus, excluindo Jesus das escolas, agora na tentativa das famílias, cada vez mais forte. Quem é você para ir contra a igreja? Quem é você perante o Deus Altíssimo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Querido Deus, que essa palavra, ela realmente possa ter encontro aos nossos corações. Que nem o inimigo possa fazer o barulho suficiente para nos afastar do amor de Ti para conosco. Senhor, que tem ausência do homem de Deus, talvez, cada circunstância é uma circunstância, mas que nós não nos afastemos da Tua presença, porque em nenhum momento da Bíblia nós vimos alguém te procurando, alguém indo ao Teu encontro que o Senhor tenha rejeitado. Não vejo. Vejo alguns tratamentos que o Senhor faz, mas o Senhor é amor, e aqueles que te procuram, o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem a salvação eterna. Deus, em nome de Jesus, que essa noite, Pai, as pessoas que, não só essa noite, mas como esse vídeo ficará no nosso canal, ele possa ser visto e ouvido por outras pessoas. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos não perder as oportunidades que o Senhor nos dá. Porque a palavra também, ela sempre está nos dizendo que quem vem primeiro ao nosso encontro é o Senhor que vem a nós, e nós nos entregamos ao Senhor. Não somos nós que vamos, não somos nós que partimos, não somos nós que damos o primeiro passo, ao contrário, é o Senhor. E nas situações que são exigidas de nós, o porquê você fez isso, ou o porquê você deixou de fazer isso, que o Senhor possa colocar nos nossos corações o arrependimento,
né, o verdadeiro arrependimento, e que nós possamos ser honestos, primeiro, conosco mesmo, segundo, para com o Senhor, porque essa batalha, quem tem que resolver somos nós. O Senhor perdoa, desde que eu peça perdão. Deus, essa é a minha palavra para você, em especial para mim também, nesse momento. E duas coisinhas para eu finalizar. Como foi falado agora há pouco, o final é melhor do que o começo. O final tem que ser melhor do que o começo. O fato de começar bem não significa que vai terminar bem. Pensa nisto, pense você nisto. Homem de Deus, ungido por Deus, levantado por Deus, instruído por Deus, mas teve o seu final muito diferente do início. Segundo ponto, quero que você reflita: o problema não é o problema. O inimigo não é o maior problema da sua vida. O maior problema para a minha vida, para a sua vida, é a ausência do próprio Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abra os teus braços para nos receber. E que nós possamos ter essa verdadeira consciência que o Senhor perdoa aqueles que reconhecem e pedem perdão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe.